noite a todos. Meu nome é Josi, sou Yaorixá do Terreiro de Xangô e também a dirigente deste centro espírita que ele é universalista. Sejam todos bem-vindos, vou dar boa noite para as redes sociais também. A gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende o nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Eu vou pedir uma saúde especial para o paciente Tereza Alves Gomes. É isso? Tereza Alves Gomes, leito 714B, sétimo andar. Que os mentores possam auxiliar, né, até lá para poder fazer esse trabalho. A gente também tem um trabalho que a gente faz de desobsessão à distância para pessoas que estão enfermas, acamadas, hospitalizadas e também quem mora fora do estado. A gente faz esse trabalho e funciona também muito bem. E vou pedir um agradecimento a nós, né, principalmente a nós que estamos aqui hoje, pela nossa saúde, por a gente estar fora de uma prisão, fora de uma cama de hospital ou até mesmo dentro das nossas casas. O plano espiritual está pedindo para a gente sempre lembrar e agradecer, sempre em primeiro lugar, né? Que a gente pode levantar e sair, que mesmo independente de todos os obstáculos que cada um tem, que a gente possa aí ter força para seguir. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Vocês? Nós somos aqui um centro universalista, tá? A desobsessão é feita pelos Exus, para alguns dos guardiões, porque eles fazem a varredura no plano espiritual mais denso. Não que os mentores de luz não adentrem esse lugar, eles adentram, mas os Exus, eles têm livre acesso, né? Então eles vão, muitas vezes, convencer esses espíritos, conversar com eles ou até mesmo acorrentá-los, né? Para que eles deixem a gente em paz. Então eles andam nas zonas umbralinas bem tranquilamente. Para quem não sabe, eu sempre sinalizo aqui que nós na Terra, a gente está na terceira dimensão. E o umbral e os Exus na quarta. Então eles ficam lado a lado. Por isso que tem esse acesso tranquilamente de um portal para o outro. E por isso que muitas vezes eles são confundidos também com espíritos obsessores. Porque eles andam no meio, né? Então por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Quem vai ler o livro? Claudinha? Boa noite. Vou ler um trechinho do livro dos Espíritos. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Nenhuma. Quando esses espíritos veem alguém levar isso a sério, eles riem e tornam-se mais teimosos ainda. O que tu acha, Claudinha? Eu acho que eles querem essa importância, que eles vêm aqui para ser importante. Eles querem chamar atenção e eu acho que quando potencializa isso é o que realmente eles querem. O que acontece? Eles gostam de show, né? Eles gostam do show. Às vezes tem pessoas que me chamam e perguntam assim, como é que é essa desobsessão? Tem gritaria? Tem se atirar no chão? Não, não tem nada disso. Às vezes eles se apresentam aqui para chamar atenção. E onde tem teatro, né? No circo para assistir os palhaços, vai ter show. Então por isso que eu digo, a gente não precisa nada disso. Não tem gritaria, não tem berro, não tem nada. Às vezes um espírito lá que outro gosta de chamar atenção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não discutir e não brigar com o obsessor. E tem o obsessor encarnado também. Então quanto mais tu dá ênfase, mais eles gostam de aparecer, como diz a Claudinha. Eles vêm aqui para dar show. Inclusive, na semana passada a gente teve um caso parecido e eles psicografaram para a médica que estava na mesa, se prepare que vai começar o show. Eles vão ver assim, entendeu? Então chegou a mensagem antes deles se colocarem numa das consulentes. Então assim, né, que nem eu digo, aqui não é lugar de show, é lugar de trabalho. A gente não tem tempo para dar luz para eles, né? A gente dá luz para quem quer, mas não para eles que fazem questão de bagunçar. Tá? Então, a gente sempre tem que prestar bem atenção, e isso não só quando vocês estão na desobsessão e nem dentro do centro espírita, quando vocês estão em qualquer lugar. Os obsessores, eles estão no trânsito, eles gostam de dar show no trânsito. Pode ver, né? Todo mundo briga no trânsito, todo mundo bate boca, nas festas, quando estão bebendo, nas discussões de casal, eles adoram dar show, eles adoram chamar atenção. Eles estão pelas redes sociais,
por todos os lugares. Então a gente tem que também saber monitorar para que a gente não dê ênfase para isso, porque é aí que eles vão se aparecer. Ou seja, eles querem chamar a nossa atenção. Mais ou menos assim, né? Luzinha. Não, quer palestra? Não sei, é. A palestra de hoje foi sugerida por um consulente, né? Foi. Uhum. É um tema bem forte, assim, bem polêmico, que é obsessão na sexualidade. A obsessão na sexualidade. Então agora a gente vai assistir um vídeo e depois a gente vai falar sobre esse tema. Será que existe isso mesmo? Vamos ver, né? Quando a relação está muito mais focada nos aspectos que dizem o ato em si do que a convivência. Existe uma obra de Joana de Ângeles que fala sobre isso. O nome da mensagem é Sexo e Obsessão, em que ela diz o seguinte: se você está diante de uma relação em que o grande móvel da relação é a relação sexual física e não a cumplicidade de sentimentos, atente para isso, porque você está sendo obsidiado do ponto de vista sexual. As relações precisam ter como componente fundamental a identidade de propósitos e não somente um apelo da paixão carnal. Se isso acontece com você, diz na mensagem, aconselhe-se com as outras pessoas, principalmente com os mais velhos, porque por já terem vivido mais, sabem o que a paixão é capaz de fazer nas nossas vidas. Diz na mensagem, se você já caminhou muito nessa direção, não avance mais, pare e tente voltar aos seus próprios passos. Não é porque você já andou até a metade do caminho que você está condenado a não sair dele. E aí vai trabalhando essas discussões, fazendo uma revisão dos nossos conceitos com relação à reflexão necessária para que a pessoa consiga dar uma dimensão mais exata para a importância dos aspectos do comportamento e não somente da vida sexual em si. Eu quero que tu fique um pouquinho, Fê, essa palestra. E aí pode chamar as fichas. Ficha 1 e 2, vermelha. Gente, é o seguinte, essa pauta foi pedida pelo consulente, né, que tem muitas dúvidas, eu achei muito interessante, porque sim, os obsessores adentram a questão sexual também. E isso explica muito o porquê tem tanta extravagância na questão do sexo, né? Inclusive a pedofilia é uma delas, e eu não acredito que isso seja desejo, eu acredito que isso seja uma doença. E tem uma doença que até não deu tempo de estudar, que são pessoas loucas por sexo. Você já ouviu falar? E isso também tem muito, vamos dizer, muita influência. E eu quero que o Fê, que lida com os espíritos, que ouve eles muitas vezes, como é que o plano espiritual enxerga isso, Fê? Como é que a gente... Porque a gente não pode dizer que... Vamos falar da pedofilia, por exemplo. Isso não é normal, isso é um horror. Mas de onde brota isso? Do ser humano. O obsessor, o possessor, vem ali e se alimenta a ponto de fazer uma barbaridade dessa. O que o plano espiritual diz desses espíritos encarnados e como eles são recebidos do outro lado? Boa noite, meu nome é Fernando, sou colaborador da casa. O que o plano espiritual diz sobre essa possessão, né? Quando chega num estágio desse, isso já vira uma possessão, né? Então, a gente se fala, essa palavra, ela está muito acima desse trabalho aqui que é feito aqui, que é a desobsessão, né? Então, a pessoa não tem mais controle sobre si, nem material, muito menos espiritual. Tá? Então, o que o plano espiritual nos indica sobre isso, né? Que muitos já vêm de outras vidas, tá? Muitos já vêm de outras vidas, esses, vamos dizer, esses gatilhos, tá? Isso pode acontecer de outras vidas também, como pode acontecer de pessoas que de alguma forma já vêm com algum gatilho na Terra também, né? Então isso também entra a criação. Pô, Fernando, mas como assim a criação? Então, de que forma essa criança foi criada com os pais, com os avós, enfim, com quem a gente for, ele cresceu e aí hoje ele é um pedófilo, enfim, um estuprador, e agora, né? Então não vamos botar toda a culpa em vidas passadas, mas tem a vida de agora também, né? Então
isso já é uma possessão, né? Mas ele tem o livre-arbítrio dele de escolher o que ele faz, sim. Mas no momento que ele entra numa energia dessa aí densa e ele não consegue mais controlar mais nada e passa a fazer coisas absurdas aí com crianças, enfim, com os animais, e aí isso já é uma possessão, né? Isso é além da nossa matéria, além do vamos dizer, do espiritual, né? Então não se pode botar a culpa em toda a parte, vamos dizer, de vidas passadas. Também não tem como a gente botar toda a culpa em situações que estão acontecendo hoje em dia, né? Então a gente faz um balanço sobre isso aí, mas isso é bem sério, é bem sério mesmo, porque o tratamento com um ser humano desse calibre, isso é um pouquinho complicado, isso já virou possessão. E o que acontece? A gente está falando sempre de energia, né? Tudo é energia. E a troca sexual, ela é uma das energias principal que o ser humano pode ter, porque ele literalmente vai trocando. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E como no vídeo explicava, a gente precisa falar sobre isso, que tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito a mais. Por que acontece esse disparo, né? Muitas vezes incontrolável. Tem tanto da parte da mulher como da parte do homem. Isso é geral. Porque as pessoas estão deixando de prestar atenção no propósito. Qual o propósito dessa relação? E aí nós vamos adentrar outro campo bem delicado, que são a força das coisas, do desejo, muitos trabalhos, né? Quando a gente vai lá e pede para fazer muito trabalho, para fulano ficar comigo, vocês vão abrindo portas para esses espíritos sem luz se apossarem. Então é uma coisa desfreada, é um dos principais problemas da obsessão, possessão, como diz o Fê. Então a gente precisa trazer isso, prestar atenção sim desde a infância, como aonde essa criança foi criada, o que está sendo mostrado, o que está sendo assediado, porque assédio não é só quando tu pega alguém à força, assédio é quando tu força alguém a ver alguma coisa também. E esses espíritos, muitos deles, gostam disso. Eles estão lá para isso, adentro das nossas casas, né, na questão dos motéis. O que mais tem é o obsessor. Quem é médium ou sensível sabe, quando atravessa a entrada de um motel, vai sentir. Obviamente que o motel é para isso, né? Mas vai sentir porque a troca de energia é muito grande dentro desses lugares. Então assim, ó, gente, cuidado, observem, prestem atenção, cuidem a casa de vocês, cuidem com quem vocês se relacionam. Aliás, vocês não, nós. A gente precisa cuidar, porque isso vira uma doença. E muitas vezes são impulsionados sem prestar atenção. É mais ou menos isso, né, Lu? Sim, porque daí começa... Tem que observar como é que é o relacionamento, o início do relacionamento, né? Porque a coisa vai aumentando e aí vai dando sinais, mas aí tu tem que saber se aquilo ali é teu ou não, né? Se está sendo induzido. Se está sendo induzido ou não. Porque, tá, sexo todo mundo gosta e tal, mas não é essa a questão, né? Vai muito além, assim. Tem a parte espiritual, tem a parte do umbral, até os filmes pornô são induzidos por esses espíritos. Revistas, essas coisas todas, porque passa do limite da tudo da relação, que é né? a lei, né, gente? Tudo que é demais. Tudo que é demais. Eles adentram. E quando a gente fala de tudo que é demais, não é por causa da relação em si. Mas qual o propósito dessa relação? Por exemplo, as traições. Às vezes, né, eu trabalho com muitas pessoas, a gente tem muitos casos, porque traiu, não sei. Mas como assim não sabe? Não sei. Deu uma louca. Fiz, já era. Olha como o ser humano, ele não consegue pensar. E às vezes ele deixa uma vida inteira para trás, se perde muitas vezes, simplesmente o ato ser muito maior que o propósito. Então sim, precisa, é necessário, é saudável, mas a gente tem que monitorar que esses espíritos vêm assediando a gente o tempo inteiro para que todo mundo se perca. E tu, Aninha, o que tu acha disso? Eu concordo, eu acho que em todas as situações, né, eles estão influenciando a gente em todas as maneiras, né, e é como a Lu disse, a gente tem que perceber se aquilo ali é a vontade da gente ou não, ou se é uma indução dos espíritos, né, dos obsessores. Eles adentram. Hoje eu tive, eu saí de casa, daí tava chovendo, daí eu disse, pô, chovendo, tem que sair de casa.
Aí eu fiquei pensando, que saco, né? Podia ficar em casa, isso aqui. Mas aí depois já veio na minha cabeça de novo, não, mas eu tenho trabalho, eu tenho perna, eu posso ir, eu tô bem. Pior se eu estivesse em casa, numa cama e quisesse trabalhar. Então eu já vi que, eu já vejo, na verdade, quando eles vêm me induzir, eu já sei que aquilo ali não é meu, entendeu? Eu já sei que aquilo ali já estão tentando me colocar pra baixo. É a mesma coisa nesse assunto do sexo. Em todas as formas. Todas as formas, que a gente tem que saber se aquilo ali é da gente mesmo ou eles estão induzindo, né? E aí já muda todo o pensamento, né? Não, vamos agradecer porque é melhor do que... A gente sempre diz que o plano espiritual, independente das religiões, estão sempre falando de orar e vigiar, né? A gente precisa vigiar muito mais do que orar. Porque se a gente vigiar, a gente não precisa rezar, né? Então, é sempre vigiar mais do que orar. Porque se a gente vigia tudo, dificilmente a gente vai ter que rezar e pedir, meu Deus, me ajuda. Então a gente tem que estar cuidando disso. E tu, Claudinha, o que tu acha? Eu acho que às vezes eles fazem isso ser muito importante, assim, né? Sim. Eu preciso curtir a vida, mas de uma forma que eles se aproveitem disso, né? Não que vá nos trazer prazer, é o prazer deles, não o nosso. Uma vez eu fiz um estudo que Divaldo, né? Ele falou bastante sobre isso. E ele disse que se o ser humano, ele fez uma pergunta, inclusive, numa palestra, se o ser humano sabe quanto tempo dura o prazer. Alguém tem ideia aqui? 1 segundo, 1 minuto, 5? Os homens que adoram prazer. Quanto tu acha? 5 segundos? Sanger? 5 segundos? É isso? O que vocês acham? Quanto tempo dura? 18 segundos. Hã? 18 segundos. 18 segundos? Muito pouco, né? Muito pouco pra gente se perder muitas vezes. Entende? Então, assim, não que não tenha isso, é necessário, mas a gente tem que vigiar. Por quê e qual o propósito? Tem que ter um propósito a mais. Porque, segundo o Divaldo, ele ainda dizia, ele disse mais, e depois dos 18 segundos, o que fica? O que fica, Sani, depois dos 18 segundos? Dependendo da relação, vazio. Depende muito, né? Depende da relação. E tu, Lu? Bom, eu acho que, principalmente essas pessoas que tenham o hábito do sexo, não é hábito, mas não vivem sem o sexo, troca de pares e tudo, eles estão com o canal totalmente aberto para que esses obsessores cheguem. Quem não tem o conhecimento e não está aberto à espiritualidade, se vai. Se perde, né? Se perde. Então, feliz de quem tem essa espiritualidade, ou quer aprender, ou tem vontade de sair dessa situação, consegue ter o entendimento de que aquilo ali... Porque é importante Tem que ser usado com sabedoria, né? Mas com sabedoria, com uma forma normal. Tudo que for anormal tem que ser estudado, essas pessoas têm que vir para um hospital espírita para ser tratados, né? Porque isso aí... Muitas vezes até para psiquiatra, né? É. Mas os maníacos já são possessão, então. São possessão. Mas no início era a vontade deles também. Sim, porque o que acontece? Esses espíritos, eles não brotam, plantam nada que não exista dentro de nós. Já está ali. É os famosos inconscientes, os desejos, entende? Já está ali. E aí eles vêm e, pum, potencializam isso. É mais ou menos assim. Ninguém faz nada que não é legal se não existe dentro de si. E aí nós vamos voltar lá nas tentações. Todos nós temos o positivo e o negativo. E a gente tem que rezar muito porque o negativo não se sobressai. Todos nós. Por que eu digo todos nós? Porque nós não somos anjos. Nós estamos na Terra. Ninguém aqui é para ser anjo. Porque aqui não é lugar de anjo. Aqui é lugar de ser humano, pecador, que veio para cá para se melhorar, para se exaltar a alma, se aprimorar. Então as tentações elas virão. Não somente através do sexo disparado, mas através de muitas coisas. Do vício, do roubo, da inveja, do ciúme, da doença. Entendeu? Então, assim, o ser humano ele tem que ser estudado mesmo, ele tem que ser tratado. Porque a gente gosta de tudo aquilo que é ruim, eu sempre brinco aqui. A gente gosta de fritura que é ruim, não é? A gente gosta de beber,
exageradamente vai ser ruim, não vai ser bom. A gente gosta de fumar, a gente gosta de tudo. Tudo que é ruim a gente gosta. Porque a gente já tá com essa tendência de focar naquilo que é ruim pra nós. Entende? Até porque, né? Quem é que não vai gostar de um prato de batata frita ou de um prato de brócolis, por exemplo? Né? A gente até vai comer a alface, mas vamos dizer, forçadamente. Porque em sã consciência, dificilmente alguém vai fazer essa troca. Porque a gente gosta da gordura, da fritura. Então, a gente tem que aprender a se conhecer. E tu, Lu? Eu estava pensando, boa noite, estava pensando sobre os relacionamentos abusivos também, né? Sim. Dentro desse tema, onde muitas vezes a pessoa fica dentro de um relacionamento abusivo, onde ela se encontra ou acha o ápice quando acontece a relação sexual. Tudo acaba na cama, podemos dizer assim. Exatamente. E acha que está tudo bem, né? Se satisfaz com aqueles 5 ou 18 segundos ali de prazer com aquela pessoa. E até pegando um gancho aí nas situações das traições, que é uma situação assim que vai ali, faz o que tem que fazer, vai cada um pra sua casa, sabe? E depois realmente fica o vazio, que foi que a Sônia falou. Sim, depois né? E também, e daí nesse sentido, a pessoa que está dentro dessa relação, supondo que o homem ou a mulher, quem ocupa a posição de se submeter a isso, ela também tem que fazer uma força muito grande para parar essa curva. Para entender que, eu não vou levar nada, eu não tô levando nada depois desses 5 ou 18 segundos. Podemos dizer, a outra pessoa também não, porque ela não tá feliz naquele relacionamento. E aquela abusividade, né, fica muito tóxico. Então a pessoa tem que fazer a pessoa que não quer mais, né, ela tem que dar o basta, ela tem Porque que senão tu acaba entrando numa energia densa, aonde muitas vezes tu vai ser manipulado. É porque a pessoa fica buscando encontrar Sim, isso. exatamente. E daí, se tu não para com isso, tu não vai conseguir te fixar num bom relacionamento, porque tu só vai até aí. Porque de verdade, né, gente? A gente até tem alguns uma criança, essa aqui, a criança da próxima nossa criança, adolescente, mas já tem que saber o que é que serve, o que é água. Mas a gente tem que focar no propósito e o que vem depois dos 18 segundos. Se o que vem depois dos 18 segundos é positivo, vai te levar para um lugar de paz, tranquilidade, prossiga. Agora, se depois dos 18 segundos ficar um vazio muito grande, arrependimento, ou esses 18 segundos valer a paz de alguém, de uma família, cuidado. Cuidado, porque tu vai ser usado tranquilamente por esses obsessores. E eles não gostam de ver ninguém bem. Gente, muito cuidado. Entende? E eles estão por todas as partes, de verdade. Então a gente, o plano espiritual, pediu, através de um consulente, pra gente trazer isso, porque é sério. Tem pessoas que levam na brincadeira e tem pessoas que sofrem por causa disso. Pessoas que acabam entrando, inclusive, em depressão. Entende? Então tem que parar, respirar. Pensem com quem estão se trocando energia, tem que ser algo saudável. De novo, uma troca de energia. Trocar energia. Eu conheço uma guria que ela se submetia a vários relacionamentos ruins, porque ela era viciada em sexo. Ela tipo, conhecia no Tinder e tal, e ia na casa dos caras, porque ela não conseguia ficar sem. Não que aquilo ali preenchesse ela, mas ela não conseguia. Aqueles 18 segundos valiam mais do que a vida dela, porque ela se colocava em risco, ela nem conhecia as pessoas. Imagina que perigo. É isso aí. E tu, Anderson? Tu que é homem, o que tu acha disso, Anderson? Eu acho que bate sempre na tecla de se conhecer, né? Na questão do autoconhecimento, porque muitas vezes eles usam de um ego machucado. A pessoa é usada pelo obsessor e a pessoa tem a pessoa sai da tua vida, tem gente que faz isso por prazer, que nem tu disse, né? Sai da tua vida e tu, por ter, às vezes, tem um ego machucado ali, inflado. É bem assim. Acaba, às vezes, até acontecendo uma tragédia, né? Depois. E Quantas aí, tragédias acontecem, né? e aí vem Por o causa obsessor disso. por causa do sexo, vem o obsessor por causa da violência e vai, daqui a pouco tem um monte ali. E eles dão risada. Gente, pra quem não entende, quem tá chegando agora, essas pessoas que vieram pela primeira vez, não sei se já tiverem outro centro espírita, às vezes a gente recebe pergunta, mas o que tem a ver esse monte de obsessor na Terra? São espíritos que vivem nas energias terrenas, que não têm um corpo como eu, que também sou espírito,
e tenho e preciso me alimentar da energia de quem está soltando coisas errôneas, pensamentos, droga, bebida, sexo em exceção, roubo, tudo que é coisa para eles poder se movimentar. Então, assim, por isso que a gente diz que é nós que alimentamos eles, por causa das nossas atitudes. Entende? Então, às vezes a pessoa não entende, tá, mas que tanto obsessor tem na Terra? Tem muitos espíritos invejosos que não têm um corpo ainda, porque não tem como eles saírem do umbral direto para a reencarnação. Eles precisam evoluir para sair de lá. E aí voltam na Terra para tentar de novo fazer isso. Essa questão da sexologia, existe um fato. Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa carrega os seus amiguinhos e os bons de luz. No ato sexual, a energia trocada, ela demora mais de 24 horas para aquela energia sair do teu corpo. Não era os 5 segundos e deu. Então fica aquela energia, boa ou ruim, daquela pessoa com quem tu te relacionaste. Assim. Então isso é muito perigoso, porque se tu não sabe com quem tu está te relacionando, numa questão de ser somente sexo por sexo, tu vai acumulando energia e abrindo cada vez mais o canal para te perder. E aí vem a culpa, daqui a pouco a pessoa já não valoriza nem ela mais. E os valores ficam totalmente revirados em função dessa energia, dessa troca ruim da energia. E a gente tem que tomar muito cuidado com a pedofilia, gente. É muito sério. Muito sério. Está em todos os lugares. Em todos os lugares, nas escolas, né? nos templos sagrados, dentro das nossas casas. Cuidado, isso é uma doença. E essas pessoas que são doentes são manipuladas por esse monte de espírito também. Se aproveitam. Então a gente tem que cuidar muito. A que ponto chega um ser humano, né? De não pensar muitas vezes. Entendeu? Então isso é muito sério. A gente tem que estar sempre cuidando, monitorando. Não existe mais ser menino, ser menina. A gente tem que cuidar isso. Sabe que eu estava lendo essa semana também o caso de um casal que, no caso, o obsessor fazia o contrário. E a mulher ficou com uma alergia muito agressiva à pessoa, no caso, para tentar Fazem isso separar também. Fazem isso também. No caso, o efeito contrário. Vocês já viram aqueles trabalhos assim? Trabalho para todos os fins. Amarração amorosa. Já viram? Tem muitos. O que vocês entendem por isso? Deixa dessa, bebê. Obrigar uma pessoa a ficar contigo. Né? Sem lógica. Pois é. Mas tem, né? Agora, eu fico me perguntando a pessoa que procura esse tipo de trabalho. Gente, Amor próprio não tem. não tem nada. Não tem nada. Porque se eu tiver que fazer um trabalho para alguém ficar comigo, eu me mato. Mas que porcaria de mulher eu sou. Porque eu não tenho capacidade nem de conquistar alguém. Oi? Mas o ser humano tá tão doente que ele não pensa. Ele não pensa. E alguém vai manipular isso. E me desculpa. Não é o divino. Porque ninguém é obrigada a ficar com ninguém. Começando por aí. Eu não acredito nisso. Aliás, eu nem acredito nisso. Entendeu? Eu acredito na atrapalhação. Porque, de novo, é energia. Ou a gente tem ou a gente não tem. Né? E a partir da energia brota o sentimento, o amor. Ele brota uma construção. Não tem como tu amarrar alguém. Tu vai ficar no máximo, nos 5 segundos, se chegar. Não é assim? Então, assim, cuidado. Cuidado, me desculpa, mas pra mim não dá, na minha cabeça não entra. Porque daí tu vai amarrar alguém contigo. Dá certo? Dá certo. Vai ficar amarrado lá com o Alexandre, vai ser o Alexandre na novela lá. Né, Lu? Isso não é feliz. Porque se fosse, não precisaria de amarração. Exatamente. Tá certo até onde dura, né? Pois é. Porque a partir do momento que a pessoa que fez a amarração, a partir do momento que a outra pessoa descobrir, acaba tudo. É, mas é que assim, ó, o sentimento, eu posso estar louca, tá? Eu já fui apaixonada. Já fui. E o sentimento, ele vem. Ele brota. Entende? Eu não consigo entender. Como é teu nome? Quer se apaixonar por mim, João? Gente, não, mas eu quero.
quero, João. Tu vai se apaixonar por mim. Não existe isso. Não existe. Não é a gente que manda, isso acontece. Ou eu tô muito louca ou muito alienada. Não existe. Essa semana até me chamou muita atenção essa expressão que tu usou da amarração amorosa. Eu sigo um determinado babalorixá e ele tocou nesse assunto, né? Sobre amarração amorosa. E ele perguntou assim, tá, mas antes de amarrar alguém a você, você já se olhou no espelho? Você se ama? Você se ama o suficiente? Ele fez uma volta assim, eu fiquei parada pensando, olha que diferente. Ele estava tentando chamar a atenção para que a pessoa, primeiramente, se amasse. Porque o primeiro, ele deu a entender que o primeiro passo para isso tudo acontecer, ou se realmente de fato aconteceria, é a pessoa se amar e se conhecer. Eu não gosto muito de entrar nesta pauta de amarra, não amarra, porque eu acho que cada um sabe de si. Ponto. Eu não acredito, mas isso é eu. E não julgo quem acredita e não julgo quem faça. O que me chama atenção é como uma pessoa não consegue pensar que ela vai ter que amarrar alguém como ela é uma inútil. Ou ele é um inútil. Que tu não tem capacidade de conquistar alguém. Sabe o poder da sedução? O poder da conquista, ele existe. E às vezes a outra pessoa não quer, né? Ah, não, mas não adianta não querer. Não adianta não querer. Gente, entende? O que vai acontecer, eu não sei nem se chega nos 5 segundos. E o depois. Entende? Então, assim, cuidado. E são manipulados por esses espíritos, ok? São. Por quê? Mas se os dois se gostam, mas se separaram. Daí não se gosta. Não, mas Mas não se gosta mais. Não é. É que assim, nós temos dois Foi a casos. atrapalhação de alguma coisa. Aí que entra. E se alguém tá amarrando alguém pra um rio, outro tem que chorar. Não é verdade? Porque se eu tiver que me amarrar ele, por que eu tenho que me amarrar ele? Então ele não me quer, é isso? Porque se ele me quisesse, eu não precisaria me amarrar. Vocês não acham? Sim, diferente, né? Ele É a lógica, e aí nós vamos entrar na fé com raciocínio. Porque se eu tenho que me amarrar a ele, eu quero me amarrar com ele, por que eu quero? Então eu não estou com ele numa boa. Aí nós vamos entrar em outro detalhe, na proteção da relação. Porque existe. Nós estamos juntos. Queremos proteger nossa relação. Porque daí vem ela querer me amarrar, querer separar. Entendeu? Que não separa, balança, bagunça. Entende? Então nós vamos fazer uma harmonia, mas de comum acordo. Eu vou subir no altar com ele, que nem eu ir lá no altar e vou dizer sim, e ele sim. Um exemplo que eu tô dando. Gente, é raciocinar. Agora, como é que eu vou me amarrar com uma pessoa que nem me quer? Começando por aí, ele nem me quer. Porque se me quisesse, eu não precisaria estar amarrando. Vocês não acham? Então, assim, não tem alguma coisa errada? É que geralmente a pessoa não pensa. Agora, de novo, nada contra. Querem se amarrar? Se amarrem. Querem fazer? Façam. Acreditam? Vão fazendo. Eu não tenho nada a ver com isso de verdade. Agora eu tenho a minha fala, e a minha fala é essa. Eu não acredito que eu posso fazer o que for, que eu não vou fazer ele se apaixonar por mim. Não vou fazer. Não adianta. Não adianta. E aí eu volto, que nem o meu irmão sempre diz, estão mentindo pra vocês mesmos. Pode ser uma pessoa forçada. Porque só a gente sabe que a gente vive entre 4 paredes. Ou não é verdade? Quem é que sabe? Só nós? E se eu tiver que fazer uma amarração com alguém, é porque eu sou muito infeliz. Atestei ali, ó. Testado. Sinto muito. De verdade. Respeito quem pensa diferente. Né? Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma mente, cada um faz o que quiser. E a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não pensa que ela vai pagar em dobro depois, que ela vai prejudicar naquela pessoa que está do lado dela e... Não. Mas Eu acho que não não sei. Se faz, eles separam um casal, que nem ela falou ali. Daí Mas eles não depois tu tá... vai pagar o preço. Mas quem quer saber de depois? Ah, quer saber agora. Agora, cara, agora.
É os 2 segundos. Os 2 segundos. Pelos 2 segundos. Entende? A gente não tá aqui pra questionar quem faz e quem não faz, até porque cada um sabe de si, beleza? Mas eu tenho que trazer uma palestra, o plano espiritual pedindo pra gente falar nisso, e infelizmente a amarração entra junto. Entra! Porque tu amarrou, tu acionou alguém pra trabalhar pra isso. Acionou alguém pra trabalhar com isso. E sabe quem? Os espíritos aí que estão cuidando dela ali. Eu vou lá me amarrar na luzinha. É isso, gente. Não tem o que fazer. Entende? Então, assim, mas deixa o livre-arbítrio, cada um sabe de si, que nem eu digo. Eu vou continuar fazendo desobsessão e vou continuar expandindo consciência. Agora, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Eu estou dizendo que eu não faço e eu não acredito, até porque eu não posso fazer algo que eu não acredito. Atrapalha? Atrapalha e muito. Atrapalha e muito. Une infelicidade, une desgosto, une um monte de coisa. Entende? Então, assim, sinto muito. A gente tem que cuidar, tem que fazer expansão de consciência, tem que respirar fundo, porque tudo pode acontecer. Muito cuidado com quem a gente troca energia. E esses espíritos, eles odeiam que a gente toque nesse assunto, porque a gente vai fazer o quê? Tirar a venda dos olhos de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Entenderam? E tu vai se amarrar ou não? Não vai se amarrar? Gente, a gente vai dar boa noite. Vamos encerrar a palestra para a gente dar início à nossa desobsessão. Vamos pedir uma oração a nós, né? Que a gente tenha muita expansão de consciência, respire fundo, que a gente não precise estar forçando ninguém a nada, porque a gente vai estar acionando essas zonas umbralinas aí, com toda certeza. Tá bom? Uma boa noite.